E aí galera, boa noite. Vamos falar um pouquinho aí de práticas e costumes que podem estar detonando a sua carreira. Beleza? Vamos lá. Então é isso, pessoal. Vamos falar um pouquinho aí de costumes, práticas aí que pode estar detonando a tua carreira, certo? Como vocês podem ver, eu tô aqui no meu escritório, é essa bagunça aqui, né? Uma bike em cima, monitores ao lado. Estava estudando agora há pouco, coisas referentes ao trabalho, projeto. Pra variar, dá até pra perceber, né? Deu erro. Então, sexta-feira, quase 9 horas, então resolvi dar uma parada. Mas qual que é o intuito aí do vídeo, né? Vamos ser prático. Faz um tempo, inclusive aí nos últimos meses, eu vi acontecer muito uma coisa que, na minha visão, arrebenta muito com o currículo, com a forma que você se apresenta, com a forma que a pessoa se coloca como um desenvolvedor, como um cara de infra, às vezes também pode ser, alguém que está mexendo com observabilidade, sabe? Que é o falar e não ter um conhecimento, sabe? Às vezes você usar um linguajar tão técnico, às vezes como se fosse mais uma pessoa de vendas do que uma pessoa técnica propriamente dita, sabe? E não ter o contexto real na prática, que é o código, é ler uma documentação, né? Que é o básico, e acabar sempre colocando códigos ruins no ambiente. Às vezes você é um RD, um tech lead, não tem esse senso, às vezes você acaba também estando nessa mesma bolha e não olha coisas assim que você deveria ter uma preocupação, compromete a qualidade do que você está colocando no ambiente, que você está deixando passar na empresa e, consequentemente, você está detonando seu próprio nome e está atrapalhando às vezes o resultado geral da equipe, né? Então é algo bem problemático mesmo. Eu até vou dar um exemplo para vocês de algo que há um tempo eu vejo acontecendo, tá? Inclusive a última vez agora, fazem aí umas 3 semanas, que foi um job que eu peguei de final de semana para fazer. Coisa simples, projetinho de Angular. Basicamente, consultoria, né? E basicamente parecia que tudo tinha sido feito no ChatGPT. Beleza, dá pra gerar muita coisa e tal. Ok. A gente meio que pega quando você já não vê nada de teste unitário, né? Ou quando você tem o bom e velho teste de cobertura, né? Que de verdade o teste só tá lá pra aparecer percentual de cobertura, né? Porque realmente está testando o fluxo, ele não testa. Então a gente já começa por aí, né? Então já é um jeito de você bater o olho e saber que tem alguma coisa de errado. E é aquilo, né? É o quanto você se compromete e o quanto isso pode ter influência na sua vida, né? Mas enfim, eu vou até dar esse exemplo para vocês. Vou mudar aqui, passar para a tela do notebook, para ficar bem prático, para vocês entenderem aí o motivo aí que me levou de fazer esse vídeo totalmente aleatório. Também, se vocês gostarem também, eu posso trazer outros assuntos também desse mundo aí. Tem muito assunto, gente, tem muito assunto. Se fosse pra falar, acho que eu teria mais conteúdo do que toda a parte técnica junto de uma vez só. Então, vou mostrar esse exemplo pra vocês, que me deixou um pouco assim cabreiro, e tá me deixando cabreiro com muita coisa que tá acontecendo e que eu vejo que ainda vai acontecer muito e que pode detonar a carreira de muita gente, porque as coisas estão evoluindo. Tem aquela máxima: a IA não vai substituir o dev, mas o quanto a IA pode necessitar de bons devs apenas para fazer a correção. Se ligue no que eu vou mostrar, beleza?
aqui como vocês podem ver, né, eu tô no protótipo do Figma, e eu quero mostrar uma coisa aqui que eu fiz, e que de certa forma eu sei que muitas pessoas estão fazendo, beleza? Observem bem esse card aqui, tá? Aqui é um protótipo voltado para mobile, mas anyway, aqui por exemplo eu quero mostrar para vocês. Eu tirei um print, né? Eu já executei para a gente ganhar tempo. Joguei aqui no Gemini, beleza? Print, e coloquei com o seguinte texto aqui para ele seguir, né? Seguinte orientação. Preciso criar esse card como componente reutilizável para o Angular, certo? Pode reproduzir e separar o TypeScript, CSS e HTML. Deixa eu mostrar o restante aqui. Para que seja estruturado corretamente. Tá? Aqui a gente já sabe que tem alguns erros aqui, até porque o ideal não é usar CSS, né? E sim SAS, né? Pelo menos. Mas é lógico, depende de projeto a projeto. Mas vamos lá. Ele gerou aqui, tá? Até bem consistente. E tudo bem. Ele colocou os inputs certinho aqui para a imagem, colocou um path aleatório, dependendo do grau de senioridade da pessoa, né? Ela pode até subir isso aqui e reclamar porque que a imagem não apareceu, né? Espero que isso não aconteça, né? Mas enfim. E uma coisa que é padrão, assim, a gente vê as IAs fazendo, é jogando esses comentários dessa forma. Onde eu peguei a situação que eu falei, e eu tenho certeza que foi um ponto desse, né? O componente, eu acho a aplicação inteira estava lotada desses comentários. Lotado. Então já te deixa pensando o quanto a pessoa ou as pessoas envolvidas estão preocupadas com qualidade e consistência de código. Fica esse ponto, né? E o quanto seus gestores também, né? E estão tendo atenção a isso, né? Eu acho que é o principal, quantos gestores estão tendo atenção a isso. Porque assim, isso tem que ser visto, né? E geralmente, olha, gente, eu já vi muita coisa nessa vida. E eu posso dizer que são pouquíssimos que eu vejo se importar com isso, tá? E entra muita gente aí. Até outros devs mais seniors, às vezes. Pessoas de... Enfim. Em todo o fluxo ali de negócio, muitas vezes não se importam. Mas vamos lá, vamos continuar, né? Ele colocou uns ícones aqui, tá? Onde eu já achei um problema, só de bater o olho. O HTML tá bem coerente. Bem legal, aliás. Só esse info icon aqui. Tem que dar uma olhadinha no CSS. Vamos dar uma olhadinha no CSS. Aqui já tem mais alguns probleminhas, né? Mas, lógico, tudo depende muito da questão de negócio. Porém, né? Se a gente parar para pensar uma arquitetura de front-end, principalmente com Angular correta, você não declara a fonte no componente, né? Geralmente isso aqui é a fonte, ela é default. E você deixa ela bem definidinha nos estilos globais, né? Salvo algumas exceções que pode ocorrer uma situação dessa, né? Depende muito do designer também, né? De quem está na parte de UX. Enfim, aí tá o ponto, né, gente? E vários comentários, assim. Future Icon, aqui a gente já pega mais, onde tem um detalhe que ele nem tá tratando, então provavelmente vai dar errado. E tem esse aqui que eu fiquei de olho, aqui que eu comentei, cadê? Tem esse Info Icon. Deixa eu dar uma olhadinha nele aqui, cadê? Não, Info Icon provavelmente vai dar bom. Mas, se a gente olhar no geral, esse layout não vai ficar dessa forma. Algumas coisas ali que já deu para perceber que vai ficar fora. Como que ele gerou aqui tá muito fácil de arrumar, tá? Mas o ponto é esse. Ah, e tem um detalhezinho aqui importante. Eu vou passar tudo aqui, né? Você vê que tá faltando alguma coisa. Aqui tá mostrando como usar. Legal. Tudo. Mostrando aqui como você passa. Pô, show de bola, hein? Mas tá faltando alguma coisa, né? E o que que tá faltando? Não tem teste unitário. Então assim, imagina
que você cria tal. E aí você pode, já na questão de teste, você pode ter dois problemas. Esse primeiro eu cansei de ver, né? Que é você ter teste, você fazer teste de cobertura e não teste unitário, propriamente dito. Porque ele só serve para você ter um número. Porque ele não testa fluxo, não testa o código, não tá fazendo nada. Ele literalmente ele é um arquivo que passa por todo o código e coloca um percentual lá para você poder ser aprovado. Ou né, se for uma empresa de porte médio para grande ali na sua esteira ali com Git Actions, enfim, tem uma validação, esteira com Jenkins, anyway. E aí você tem essa validação aí, dado percentual ali, pega ali, falando aqui de Angular, no Jasmine e tudo, então ele te dá ali o percentual e você usa isso aí como critério. O que eu acho uma porcaria, né? Porque realmente a gente tinha que usar teste unitário para validar o que você está criando. Enfim, essa é a minha opinião, gente. E aí fica a reflexão. Quantas pessoas estão fazendo código assim, só jogando no MIA, fazendo cópia, Ctrl C, Ctrl V e colocando esse tipo de coisa dentro das empresas, fazer projetos pessoal. Aí você pega um job, freela, como vocês quiserem chamar, entrega isso pro cliente, entendeu? Ou entrega isso pro cliente, depois o cliente tem problema, volta com você e tá uma coisa feita por IA. Complicado, né? E outro detalhe, e aí fica, caso tenha algum gestor, tech lead, RT, alguém assistindo o vídeo, fica esse ponto. Questionem os devs todos. Por exemplo, para que serve o Event Meter? Né? Qual o sentido de usar o input? Qual o sentido de usar o output? Questionem, porque eu já vi inúmeras vezes diversos devs que simplesmente copiam o código de um ponto para outro da aplicação e literalmente não estão sabendo o que estão fazendo. Ou gerou aqui o código inteiro pela IA e não tem ideia do que aquele código está fazendo. A ideia que eles têm funcionou. E aí, passa-se 1, 2 semanas. Aqui provavelmente a gente não vai ter problema, porque é bem genérico, né? Mas em algo mais complexo é aquela situação, passa 1, 2 semanas, o monitoramento pega um problema, passa para sustentação, às vezes monitoramento passa para o time de SRE, que depois entra numa sustentação, que depois vai virar um bug, que vai passar na frente no board, enfim, vai atrapalhar as entregas. E era um negócio que poderia ter feito da forma correta, aumentando às vezes algumas horas ou nem isso, só prestando atenção mesmo. Então é bem complicado. Então, esse vídeo é mais para isso, gente, mais para falar disso, né? É uma reflexão, na verdade, sobre o que você está colocando, o que você está fazendo e o como você quer ser visto. Porque assim, de verdade, gente, Ctrl C, Ctrl V achando que você está entregando alguma coisa, você não está entregando. Copiar e não entender, você não está entregando. Isso aqui vale para tudo, vale para o cara de infra que resolve pegar ali o Terraform e gerar um script aqui para subir tudo na Amazon ou no GCP, tá? Passando especificações aqui, ele gera tudo lindo, mas beleza, você sabe realmente o que está rolando ali? Você não sabe. Então você não consegue nem chegar, por exemplo, muitas vezes para o seu coordenador, para o seu gerente, explicar, olha, foi feito assim, então provavelmente a gente vai ter um custo determinado por culpa dessa questão aqui. Você, desenvolvedor, fez o código, tudo, usou IA para fazer tudo, IA integrada na IDE.
Pô, show de bola. Ela gerou isso, isso, isso. Beleza. O que isso aqui vai impactar e o que isso aqui tem de ganho dentro da feature que você entregou? Você não sabe explicar. Então tomem cuidado, porque além de estar colocando às vezes um grande problema para todo o ciclo envolvido com aquela aplicação, ciclo de pessoas eu estou dizendo, tá? Muitas vezes vocês estão manchando o currículo e a imagem de vocês. As IAs estão crescendo, realmente, elas não vão substituir devs, mas elas vão filtrar a galera de tecnologia. Eu não vou nem falar dev, elas vão filtrar a galera de tech. Por quê? Alguém que só sabe fazer o básico, a IA faz. Então o que a gente precisa hoje em dia, de verdade, é alguém com expertise, alguém que goste de ler documentação, que tenha um entendimento real para pegar uma situação e colocar ela da forma que ela tem que ser. Não devs, especialistas, infra, SRE, o que seja, que só sabem fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Essa é a minha reflexão, gente. E esse é o meu desabafo aí da sexta-feira. Fechou? Espero que todos possam aproveitar. Se eu conseguir trazer uma reflexão, uma ideia, espero que tenha sido útil. Tamo junto e até a próxima. Valeu!